Olá, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Briane Mourão, sou professora de matemática, né? E aqui a gente está dando continuidade às aulas do 7º ano, falando um pouquinho sobre coisas que são proporcionais, né? Aqui a gente já tem o título da aula, ó, Grandezas Proporcionais. A gente já teve aulas anteriores trabalhando com a ideia de fração, trabalhando a ideia de comparação entre os valores. Na aula passada, a gente utilizou aí o exemplo, né, da rede social do Instagram para comentar sobre o comportamento dessa comparação. Como que a gente utilizou a noção de uma fração com números pequenos para que a gente consiga ter uma conclusão maior em relação a determinada situação. E hoje a gente vai dar um aprofundamento maior falando um pouquinho sobre grandezas proporcionais, tá certo? Sejam bem-vindos e bem-vindas mais uma vez à nossa aula. Eu, o professor Tiago e o professor Pedro aqui na equipe de matemática, né? A gente teve aí já esse entrosamento fazendo essa aula massa aqui para apresentar aqui no 7º ano, tá certo? Então, né? Para que a gente consiga transmitir essa aula, a gente tem o formato de aula digital, que possibilita que você assista essa aula nesse momento ao vivo através da sua televisão, mas depois também você pode visualizar no computador ou no celular através do nosso aplicativo. Depois não, né? No momento que a aula está acontecendo. Para falar um pouquinho sobre essa interatividade, eu vou chamar aqui o professor Pedro, que hoje me ajuda ali na manipulação do chat. Diga lá, professor. Bom dia, galerinha. Já estava falando aqui no chat já. Bom dia a todos, bom dia o pessoal aí do 7º ano. É um prazer inenarrável estar participando de mais uma aula aqui ao lado da professora Briane, trazendo aí essa ideia, né, de proporção que ela falou, tá bom? Então, se você está assistindo já essa aula aqui pelo nosso aplicativo, fala para o teu coleguinha para ele baixar, mostra a ele como é que faz, certo? Para que ele venha participar aqui da aula, assim como a Tamara, assim como o Tiago, assim como o Davi, certo? Participar aqui da aula com a gente. Se você está assistindo essa aula agora pela TV, Billy Jean vai colocar 2 QR Codes aí na sua telinha. Você vai pegar o seu celular, coloca lá na câmera, certo? E aí, quando você pegar o seu celular e colocar na sua câmera, você vai apontar para o QR Code do sistema operacional do seu aparelho, seja ele Android ou iOS, certo? Você vai ser direcionado à sua loja de aplicativo, faz o download e lá eles vão pedir o seu login e a senha. O login é a sua matrícula e a senha são os 8 dígitos do dia do seu nascimento, tá? E aí você vai clicar lá no 7º ano, assistir e acompanhar a aula aqui ao vivo com a gente, falando seu nome, suas dúvidas, qual escola você estuda, certo? Vai ser bastante gratificante ler cada um dos comentários aqui, tá bom? Vou voltar agora com a Briane, que ela vai dar início à nossa aula de hoje. Bom, gente, Pedro falou ali sobre a questão da interatividade, o quão importante é o comentário de vocês, né? A gente tem aqui o formato dessa aula através desse aplicativo para que a gente consiga deixar a aula mais dinâmica. E a participação de vocês é essencial, tá certo? Para me ajudar hoje com a tradução simultânea para a língua brasileira de sinais, eu conto com a ajuda do Plínio aqui, passando a manhã com a gente, fazendo aí a tradução das nossas aulas para a gente levar um pouquinho de matemática aí para você, tá certo? Então, né, a gente já falou sobre alguns conceitos iniciais que são importantes para que você acompanhe algumas aulas. Lá no YouTube a gente tem um repositório, utilizando dele você consegue fazer a revisão da parte inicial de frações, de algumas operações que a gente já realizou, de uma aula específica sobre razão, a gente vai estar falando hoje já da parte de proporção, tá certo? E também verificar a aula de ontem, né, que a gente começou aqui dando um pontapé inicial, conversando um pouquinho sobre uma situação, um problema, e que a gente vai dar uma revisada rapidinho, tá certo? O professor Tiago aparece aqui já pedindo para a gente finalizar, né, os avisos iniciais, para a gente comentar um pouquinho sobre o que a gente viu na aula passada. Comecei a aula já fazendo uma breve revisão. A gente utilizou uma fração comparativa de 6 em 10 pessoas de uma rede social, né, do Instagram, que fazia posts diariamente. Então, a gente tinha aí esse número comparativo inicial para fazer esse tipo de relação. E aí a gente começou falando sobre a leitura disso e a inferência disso. Ó, falei sobre essa palavra ontem, né? Essa inferência é quando a gente consegue trazer uma conclusão, uma dedução de acordo com a informação que apareceu ali.
Se eu estou comparando 6 em 10 pessoas, são números pequenos e a gente tem certo poder de organização desses dados. A gente sabe que o total de pessoas no Instagram não são 10, por exemplo. E a gente também sabe que não são só 6 pessoas que fazem determinado post ali por dia, não é verdade? Mas isso dá uma ideia geral para que a gente consiga tirar conclusões mais à frente. A gente verificou já no finalzinho da aula que o total de usuários ali do Instagram chegava próximo de 1 bilhão e que 600 milhões de pessoas estavam aí nessa comparação em relação a fazer essa postagem diária. Porém, a primeira informação que foi dada foi 6 em 10. E aí a gente começa a perceber que essas frações, de maneira mais objetiva, de maneira mais reduzida, não traz para a gente a quantidade real daquela situação, mas traz um comparativo. E por a gente ter a noção de que dentro daquela rede social existe muita gente, a gente já consegue aí fazer algumas deduções, algumas conclusões. Se 6 em 10 fazem determinada atividade, que no caso lá era postar um history, a gente tem que mais de 50%, aí nesse caso já é exato, né? 60% dos usuários do Instagram tem esse tipo de prática. Então, vê que são coisas que acabam dependendo da nossa interpretação, que a gente consegue perceber nas entrelinhas o que aquela informação faz com que a gente consiga pensar, o que a gente consiga deduzir, tá certo? A gente também viu que essa mesma leitura poderia ser feita com outro tipo de fração. O 10 no denominador já ajuda bastante, né? Porque a gente tem 6 em 10, então dá para a gente fazer algumas comparações mais objetivas. Mas, quando a gente simplificou a fração 6 em 10, a gente verificou que chegava, por exemplo, de 3 em 5. E aí a gente percebeu que o número da fração, o valor da divisão é o mesmo, por isso que a gente vai manter esse valor. Porém, a gente estava expressando com frações diferentes. Existe relação entre essas frações. E aí a gente vai chamar esse tipo de fração equivalente. 6 sobre 10, 6 décimos, é equivalente a 3 quintos. Então, eu posso mencionar a informação do mesmo jeito, passando a mesma quantidade, a mesma ideia, só que utilizando frações diferentes, desde que elas sejam equivalentes. Foi muito entes no final agora, não foi, professor Pedro? Foi uma sequência de entes agora, mas eu acredito que deu para vocês pegarem um gancho da aula de ontem, tá certo? No finalzinho da aula, a gente colocou aí a relação do meio com os extremos. Como é que a gente faz para comprovar que aquela proporção entre as frações ela vai se manter? Então, se as frações forem equivalentes, a gente já vai ter certeza disso, mas se houver alguma dúvida se elas são ou não equivalentes, a gente vai fazer a multiplicação dos produtos, do valor, né, dos meios e do valor dos extremos na ordem de uma fração. A gente ainda vai ver exemplos sobre isso aqui hoje também. E quando esses produtos dão o mesmo resultado, a gente também consegue verificar que a proporção acontece, tá certo? Então, a gente fez aqui um apanhado da aula anterior. Professor, você quer comentar ou eu sigo por aqui? Não, pode seguir. Vamos seguindo, né? Então, a intenção é que a gente consiga perceber esse tipo de comportamento. Aqui a gente tem um pictograma, né? E a gente falou sobre essa ideia. Pô, fiz a revisão todinha e tinha um videozinho aqui já no começo que o Tiago deixou. Então, a gente tinha um pictograma, depois apareceu aí o 6 em 10 e depois agora o 3 em 5, né? E aí a gente verificou essa ideia de comparação através desses valores. Utilizando dessa relação, a gente verificou aí que as frações, 6 em 10 e 3 em 5 eram equivalentes. Além disso, trabalhamos com a ideia da proporção do Instagram. Olha, fiz a revisão todinha já deixada pelo professor Tiago, né? Falando sobre isso, a gente vai ter agora um exemplo prático para fazer uma comparação. Eu tenho aqui um rapaz que ele está caminhando e ele vai fazer determinado percurso em 30 minutos, tá certo? Então, vamos observar a segunda situação que eu trouxe. Aqui eu já tenho aqui um desenho animado, né? Esse aqui é o Naruto. E ele está correndo pra caramba. Ele vai fazer o mesmo percurso em 10 minutos. Então, ele está aí percorrendo determinado comprimento em 10 minutos. Então, ele está mais rápido que o cara que estava andando, não é isso? Então, quando a gente começa a perceber essa relação entre fazer o mesmo percurso em mais ou menos tempo, dá para a gente uma ideia de comparação entre essas performances, né? Então, quanto mais rápido o cara está percorrendo, o cara está correndo aqui, menos tempo ele vai levar para conseguir cumprir ali o objetivo, né? Para conseguir percorrer aquele caminho. Então, a gente está utilizando a relação de velocidade, ele está correndo mais rápido,
por isso ele vai demorar menos tempo para percorrer aquele caminho, certo? Já no caso ali do rapaz que está demorando mais tempo, é porque ele está andando mais devagar, ou ele está andando mais devagar e ele vai demorar mais tempo para isso. Quando isso acontece, a gente chama de quê, Pedro? Eu não vou nem falar, quem vai falar é Davi. Davi disse assim, ó, as grandezas proporcionais têm seus valores aumentados e diminuídos em relação que pode ser classificada como proporcionalidade direta ou inversa. O quê, menina? E colocou entre parênteses, eu acho que é isso. Tu Eu acertou, pai. Tu acertou de certeiro. Eu acho que é isso também. Tu acha que é isso também? Eu também. Então, a gente está falando sobre essa ideia de comparar situações em que a gente tem a velocidade mais alta e o tempo mais curto. A gente tem a velocidade mais baixa, ele caminha mais devagar, mas ele consegue fazer aí em maior tempo, né? Então, a gente está comparando esses valores e verificando aí que existe certa relação. Quando a gente tem uma velocidade maior, acontece uma coisa com o tempo. Quando a gente tem uma velocidade menor, acontece outra coisa. E quando a gente começa a perceber que eu estou observando o mesmo percurso, e aí é bem importante a gente deixar isso evidente, né? Porque a gente tem que ter essa noção de comparação de velocidade e de tempo, mas também tem que ser de acordo com alguma coisa fixa, né? Eu não posso ter o cara correndo em 2 quilômetros e outro cara andando devagar em 5 quilômetros e querer comparar essas coisas. A gente tem que ter aí pelo menos um momento em que a gente consiga fechar ali, ó, fixar um ponto de observação. E nesse caso aqui, Tiago colocou pra gente que esse comprimento aí está sendo de 1,5 quilômetros, né? 1,5 km, para que a gente consiga fazer essa comparação. Então, vê. 1,5 km vai ser percorrido por essas duas pessoas. Uma pessoa está andando e vai demorar 30 minutos para isso. E o outro rapaz aqui está correndo, ele vai demorar 10 minutos para isso. Carreira da poxa, né não? Para ele conseguir fazer isso. Se a gente for trabalhar com essa ideia, a gente tem aqui, ó, que o rapaz que está caminhando, ele caminha 3 km por hora. Já o rapaz que está correndo, ele está com uma velocidade de 9 km por hora. Então, vamos pensar. Como é que a gente faz esse tipo de comparação? Esse tipo de expressão, de velocidade, a gente já tem no nosso dia a dia. Mas como é que a gente conseguiu chegar nessa conclusão, tá? Então, a gente vai dar uma olhadinha nesse raciocínio aqui, ó. O que a gente pode medir nessas informações? A gente acabou de usar comparações para o tempo, para a velocidade, para o caminho percorrido, e em algum momento a gente vai ter que organizar o pensamento para que a gente consiga fazer as comparações corretas, né, de maneira mais objetiva. Então, vê, a gente tem que o caminho está fixo, o valor do caminho percorrido é fixo, né, 1,5, porém a gente está comparando aí o tempo. O tempo que se utilizou para percorrer o mesmo caminho. Olha aí a ênfase no comprimento que a gente está usando como análise, né? A gente também pode fazer a comparação aí, a medição da distância, mas no caso da distância fica até mais tranquilo, uma vez que Tiago já fixou aí o valor do comprimento que eles vão percorrer, tá certo? E aí a gente está agora comparando a velocidade, que é uma coisa bem evidente, né? O professor Tiago já ajudou bastante. Assim que a gente visualiza o exemplo, tem um cara caminhando bem devagarinho e já tem o outro ali metendo carreira, né? Já tem o cara ali correndo pra caramba. Então a gente já consegue perceber que mesmo sem entender essa parte matemática, mesmo sem perceber essa comparação ainda, nem montar velocidade, a gente já tem essa intuição. Porque a gente vive, eu estou falando muito sobre questão do dia a dia hoje, porque no sexto ano a gente falou sobre a maneira como a gente percebe as distâncias e agora aqui a gente está comentando sobre a primeira impressão que a gente tem quando a gente fixa determinado percurso e a gente vê a performance, né, a mudança de atitude da pessoa que caminha, que está andando devagarinho, vai demorar mais tempo, então a gente já consegue deduzir isso, e sobre a questão do rapaz que está correndo e ele demora menos tempo. Deixa eu passar para o professor Pedro para ele fazer uns comentários até agora, tá certo? Isso. Davi perguntou assim, mas agora, qual a proporcionalidade que existe entre essas duas grandezas? Uou! E ele que está querendo um spoiler dessa vez, né, Briane? Mas o que eu falei aqui que vamos dizer, então Briane vai dar continuidade aí à aula e ela vai dizer o que é que está acontecendo aí com essas grandezas, né? Como ela falou, a distância percorrida continua a mesma. O que é que está alterando aí? A gente está tendo uma alteração no tempo e na velocidade,
certo? Então você vai começar a observar que está existindo alguma coisa aí entre o tempo e a velocidade do rapaz que está andando e do rapaz que está correndo, certo? E Briane vai dizer agora. Então, a gente está falando justamente sobre perceber qual que é a movimentação que acontece tanto no rapaz, né, que está correndo e andando, quanto nos valores. A gente teve aí, a primeira definição foi o próprio Davi que colocou, não foi a definição Foi. do que seria grandezas proporcionais e duas palavrinhas chaves que a gente utilizou aí nessa definição, tá? Que a gente vai verificar se a coisa é direta ou inversamente proporcional, para que a gente consiga relacionar esses valores. Então, vamos dar uma olhadinha na maneira como a gente construiu esse exemplo aqui, ó. A gente conseguiu observar tempo, distância e velocidade nesse exemplo, comparando aí quais são as situações em que a gente fixou o valor e quais foram as situações que variaram, né? Onde a gente tinha um rapaz andando devagar com maior tempo e um rapaz andando com mais pressa, fazendo o percurso em menos tempo, tá certo? E aí a gente vai observar o que significa a palavra grandeza. Grandeza é tudo que pode ser medido, contado, analisado nesse contexto, tá? Então, a gente está observando aí a distância, o tempo e a velocidade como grandezas. Só que quando a gente observa essas grandezas e a gente já viu que existem algumas relações que a gente pode construir, a gente pode classificar, por exemplo, as relações entre essas grandezas com aquelas palavrinhas-chave que foram mencionadas pelo Davi. Será que é direta? Será que é inversamente proporcional? E como é que a gente vai classificar fazendo isso, tá certo? Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Nessas grandezas que a gente está analisando, a gente vai ter essas duas possibilidades. Então, a gente pode analisar quando é que a gente vai ter uma grandeza que é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Vê que a gente dá um exemplo e depois puxa para a parte técnica aqui da matemática, né? Então, vamos dar uma olhadinha nesse conceito, ó. Proporção, essa parte do proporcional, a gente já viu o que é que precisa acontecer tanto na parte da interpretação quanto na parte matemática, né? Para a gente verificar se as grandezas são proporcionais, a gente viu aquela ideia de multiplicar o meio com os extremos e o valor dá o mesmo, a mesma resposta ali no final. Então, vamos observar o que vai acontecer aqui, ó. Na grandeza diretamente proporcional, a gente vai ter que a grandeza 1 e a grandeza 2, quando comparadas entre si, elas vão aumentar ou diminuir juntas, não é? Então, pensa aí quais são duas situações em que a gente tem um valor aumentando e o outro valor que é comparado com ele aumentando junto também, tá certo? Ou diminuindo, né? Acabei me antecipando aqui, quem deu spoiler agora fui eu. Aumentando ou diminuindo juntos, tá certo? E quando a gente fala agora nesse exemplo, o que está acontecendo? Aumentando o tempo, o que está acontecendo aqui? Quem é que está aumentando junto com ele ou não? A distância? Então vamos lá, se a distância não fosse fixa e a gente tivesse mais tempo caminhando, mais pedaço de caminho a gente faria, né? Ali, Tiago, ele fixou a distância de 1,5 quilômetros para as duas situações. Mas, se a gente não tivesse fixado essa distância, esse comprimento, se eu demorasse 60 minutos caminhando, eu ia percorrer um caminho maior do que se eu demoro 30 minutos caminhando. Isso se a gente está mantendo a mesma velocidade. Percebe que eu falei sobre manter alguma coisa? Eu estou acabando de dizer para você que essa noção de comparação, para que a gente tenha aí alguma coisa para analisar, eu estou fixando alguma. No começo, Tiago fixou o comprimento do caminho e a gente comparou o tempo que a pessoa gastava com a velocidade que a pessoa tinha ali. Mas agora, para a gente entender essa parte de diretamente proporcional, o que é que eu estou dizendo? Olha, o caminho tanto faz. Mas eu andar 30 minutos na mesma velocidade e eu andar 60 minutos na mesma velocidade, a gente já consegue entender que 30 minutos eu vou percorrer um caminho menor e que 60 minutos eu vou percorrer um caminho maior. E aí, professor Pedro, até aí tá tudo bem? Tudo bem. Sigo? Tudo bem. Você está administrando aí. Conhecimento. Vamos junto. A gente tá administrando aí junto, né? Comentários? Não. Sigo. Siga. Vamos lá. Então, a gente está observando que o tempo e a distância vão crescer juntos porque a gente está deixando fixa agora a velocidade. Então, quero que você entenda primeiro que a gente nem está falando um número específico, mas a ideia mesmo. Se eu ando por mais tempo, eu vou andar mais caminho, eu vou andar mais pedaço de caminho, tá certo? Vamos observar uma outra situação.
Quanto menos tempo, menor a distância. Então, se eu andar 15 minutos, eu vou percorrer um tamanho menor de caminho, tá certo? Então, a gente já consegue perceber esse tipo de relação. E agora, eu tenho como classificar a relação entre tempo e distância como diretamente proporcionais. Percebe que o movimento, ele tem que ser automático para os dois. Se um aumenta, o outro aumenta junto. Se o outro diminui, o outro valor diminui junto também, tá certo? Então, a gente conseguiu entender aqui, de acordo com a relação tempo e distância, o que significa ser grandezas diretamente proporcionais. Sigo? Siga. Sigo? Sigo. Ele está aqui, ó, só esperando o momento. E a gente vai falar agora de grandezas inversamente proporcionais. Quando a gente utilizou a definição no comecinho, a gente verificou que se é direto, vai aumentar ou diminuir junto. Então, se não é aumentar e diminuir, é o quê? Então, aqui a gente está observando agora o movimento contrário, né? Eu estou comparando duas grandezas. Se uma aumenta e outra diminui, aí a gente vai ter o movimento inverso. Porque agora a comparação vai ter que ser no sentido contrário. Ou vice-versa, né? A primeira vai diminuir e a segunda vai aumentar. Então, a gente vai ter essa possibilidade de comparação aí. E até para a gente classificar fica fácil, porque se é inversamente proporcional, o movimento ele é inverso, é contrário. Então, a gente já consegue guardar esse gatilho na cabeça da gente, tá certo? Vamos observar aqui, ó, tempo e velocidade. No comecinho, como eu falei, a gente analisou a situação sem dar valores para isso. Depois a gente começou fazendo algumas comparações. Mas, fixando o caminho agora, olha aí o que, a gente está observando. Estou fixando a distância de 1,5 quilômetros. Quanto maior o tempo, menor a velocidade. Quanto maior a velocidade, menor o tempo. Como é que a gente vai fazer essa relação, né? Então, a gente está observando que com 30 minutos, a gente tem uma velocidade de 3 km por hora. Com 10 minutos, a gente tem uma velocidade de 9 km por hora. Basicamente, o que, a gente está repetindo? Que o rapaz que estava correndo com a velocidade mais alta, ele vai demorar menos tempo para percorrer aquele caminho. Ó, mais velocidade, menos tempo. Já mostra o movimento inverso, né? Já o rapaz que está caminhando, ele está caminhando devagar, ele está caminhando lento, né? Então, menos velocidade, mais tempo. Olha aí, a gente falando a própria relação proporcional entre os valores. Ficou muito próprio nessa minha fala, própria relação proporcional. E Camille acabou de chegar ali para observar esse muito próprio junto, não foi? Não? Achei que fosse ela que tivesse entrado aí. Então, ó, só para a gente contextualizar aqui e fechar esse exemplo, o professor Pedro está ali querendo falar, a gente tem que... A relação que a gente conseguiu observar agora foi em relação a tempo e velocidade. Quanto mais tempo, menos velocidade o cara estava caminhando, né? Então, significa que caminhando devagar, com a velocidade baixinha, agora chegou o Vivi, a gente tem mais tempo. E a gente vai ter a situação contrária também, né? Se a gente tiver menos tempo, se o percurso foi feito com um tempo pequeno, a gente tem uma velocidade mais alta. Então, a gente já consegue classificar esse movimento contrário e essas grandezas são inversamente proporcionais. Pronto, professor Pedro, vá, se espalhe. Bom, gente, perguntei aqui se o Davi conseguiu entender aí a relação, né, que existe entre as grandezas diretamente proporcionais e as grandezas inversamente proporcionais, tá bom? Com um exemplo aí, com a didática que a Briane colocou aí, eu acho que ficou bem intuitivo, deu para entender bem direitinho, certo? Então, nas grandezas diretamente proporcionais, se uma grandeza aumenta, a outra também vai aumentar. Se uma grandeza diminui, a outra também irá diminuir, certo? Já nas grandezas inversamente proporcionais, acontece o contrário. Quando eu diminuo uma, a outra ela vai aumentar e vice-versa, certo? Então, a gente vai vendo aí e analisando, conforme você for resolvendo questões, você já vai identificar essas relações que existem aí entre as grandezas, tá? Imagina aí que dois homens, tá? Eles conseguem pintar um muro, tá? Em 7 horas. Se eu aumento a quantidade de homens para pintar esse muro, eles vão gastar mais ou menos tempo. Então, você pode notar que essa relação desse exemplo que eu coloquei aqui para você é uma relação de grandezas inversamente proporcionais. Porque se eu aumento a quantidade de homens para pintar aquele muro,
claro que eles vão demorar menos tempo, certo? Então, eu aumentei a quantidade de homens e o tempo foi diminuído, certo? Então, toda vez que você pegar um exemplo, você vai fazer essas perguntinhas aí em relação às grandezas e você vai entender se as grandezas elas são diretamente ou inversamente proporcionais. Olha aí, top o resumo do professor Pedro. Miri chegou agora, vai entrar inclusive na próxima aula com Vivi. E a brincadeira aqui, Miri, foi o seguinte, a gente falou muito próprio na mesma frase, entendeu? E aí ficou muito cacofônico, mas depois ela explica melhor isso para vocês, já que ela é professora de português, né? Ó, falando um pouquinho agora sobre algumas situações que a gente pode criticar aqui. Tem um exemplo que o professor Tiago trouxe, perdão. A quantidade de mercadorias produzidas em uma fábrica e o número de funcionários. Como é que a gente pode classificar? Em direta ou inversamente proporcional? Então, quando a gente pensa assim, eu tenho uma quantidade de mercadorias para produzir e tenho uma quantidade de pessoas que vão fazer isso. Se a gente tem mais gente trabalhando, a gente vai conseguir fazer mais mercadorias? Depende também da performance, né? Mas a gente não está levando isso em consideração. Então, a ideia é que quanto mais gente trabalhando, mais produtos a gente consiga fazer. Isso significa que dentro desse contexto a gente já está relacionando aí de maneira diretamente proporcional. Então, acaba que a gente já percebe no nosso dia a dia situações em que faz com que a gente já tenha essa comparação. E mesmo sem chamar de direta ou de inversamente proporcional, o nosso julgamento já trabalha nessa ideia. Quando a gente aumenta tudo junto, então pessoas e produtos, a gente vai ter aí grandezas diretamente proporcionais, né? E aí, para a gente poder amarrar essa aula de hoje e as meninas poderem aqui explicar depois, tô devendo, minha gente, vocês vão explicar o que é cacofonia, tá? Quando vocês entrarem. É sério, eu falei próprio e proporção numa frase muito coladinho no outro, ficou muito estranho. Mas só para a gente fechar a aula de hoje, a gente verificou aqui, até esse momento, né? A ideia da razão na aula passada. A gente falou também sobre proporção, também na aula passada, como identificar e como verificar se aquilo ali existia. Hoje, a gente verificou como criticar se existe relação inversa ou diretamente proporcional. Então, a gente conseguiu aqui fechar esse primeiro momento, na verdade, o segundo, porque é a segunda aula, em relação a esse conteúdo, né? Na aula de quinta-feira, a gente falar um pouquinho sobre regra de 3. O que é que significa? Como monta? Onde vivem? O que fazem? O que fazem? Não é isso? Quinta-feira. Quinta-feira, professor Pedro? Às 9 da manhã. Pronto, gente. Eu vou passar aqui o professor Pedro para ele se despedir e aí a gente finaliza a nossa aula. É isso aí, galerinha. O Davi disse aqui que entendeu, tudo certinho. Então, não perca, tá? A próxima aula aqui de quinta-feira para a gente encerrar aí essa ideia de razão e proporção, fechando aí com chave de ouro com a ideia de regra de 3, onde a gente vai começar a encontrar, né, os termos desconhecidos, tá bom? Então, um cheiro no seu coração e até lá. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Aqui agradeço ao professor Pedro, ao Plínio, Billy, Bia e a Mili e a Vivi, que estão ali, ó, cheia de amor e vão entrar aqui na próxima aula com vocês, tá certo? Até a próxima, gente. Tchau, tchau.